Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um conteúdo muito relevante aí que eu vou atualizar vocês de um assunto muito importante com relação à incapacidade, tá? Se ela é monitorada ou não pela justiça. Olha aí, ó. Nós vamos tirar uma dúvida bem grande, principalmente quem está com processo na justiça ou quem teve aí um benefício cessado injustamente, teve um indeferimento e está entrando na Justiça Federal. É importantíssimo esse vídeo, tá? Por exemplo, a incapacidade total e permanente é uma condição que pode afetar várias pessoas e que é monitorada pela justiça. Ó, muita gente não sabe. Para garantir que os direitos, os benefícios das partes envolvidas sejam protegidos. Quando alguém é considerado incapaz para realizar aí atividades básicas do dia a dia de forma permanente, é importante que a justiça esteja envolvida para garantir que essa pessoa receba a assistência necessária e que seus direitos sejam protegidos. A justiça monitora a incapacidade total e permanente através de diferentes medidas, como a nomeação de um representante legal, um curador, para tomar decisões em nome do incapaz. Além disso, a justiça também supervisiona a administração de bens e recursos da pessoa incapaz, garantindo que sejam aí de forma a beneficiar o incapacitado, né? O importante é que a justiça atue de forma transparente e imparcial nesses casos, garantindo aí que a pessoa incapaz tenha direito a receber e receba o apoio de viver com dignidade. Além disso, a justiça também deve assegurar aos familiares e responsáveis pela pessoa incapaz que atuem, né, de forma ética e em benefício dessa pessoa. Olha aí os aposentados por invalidez do INSS, né, que tem a incapacidade total e permanente, que entram na justiça. Vocês veem isso acontecer? A justiça, ela monitorar você, ela monitora aqui, nesse caso aqui que nós estamos falando, né? Uma pessoa incapaz com um curador, com um representante legal. Aqui seriam aqueles casos que, por exemplo, deficiência mental, um caso bem grave mesmo, tá? É importante, né, saber que a incapacidade total e permanente é um assunto sério, né? Olha aí para o INSS, e requer atenção, cuidado por parte da justiça. É fundamental que a justiça atue como guardião dos direitos, né, dos incapazes, garantindo que recebam esse suporte. A atuação da justiça nesse caso vai promover também a inclusão dessas pessoas na sociedade. E a responsabilidade do INSS com relação ao aposentado por invalidez? Eles acompanham, por acaso? Não, existe aquele adicional de 25%, né? Mas não é liberado para todo aposentado por invalidez. Não é porque você aposentou por invalidez que basta entrar no portal Meu INSS e pedir o adicional de 25% que está liberado. Para o aposentado por invalidez ter direito a esse adicional, ele tem que passar por perícia. Quem vai decidir é o perito. Pessoal, o perito é o juiz do INSS. Na justiça, quem decide, quem toma decisões, quem dá sentença, quem tem acesso total ao processo, é o juiz, né? E no INSS é o perito, que é o médico concursado, funcionário público do INSS, pago por nós. A justiça garante que o aposentado por invalidez, depois da sentença, tem alguma outra vantagem? A justiça garante diversas proteções e direitos, né? Isso inclui aos aposentados por invalidez, depois de passar por um longo processo legal, ele pode sentir-se amparado por lei e pela justiça. Mas o que exatamente a justiça garante para esses indivíduos depois da sentença? Destacar que a aposentadoria por invalidez é um benefício garantido na Constituição que visa amparar o trabalhador que, devido a algum problema de saúde, não pode mais exercer as suas atividades, nem uma outra atividade, e é susceptível de reabilitação. E por que está cheio de aposentado por invalidez na reabilitação? Eu já respondi isso em outros vídeos, inclusive enviados pela Justiça. A Justiça assegura que esses aposentados tenham acesso a benefício financeiro que lhes garanta e permita manter a sua subsistência e qualidade de vida, quando você ganha a sentença, né? Além disso, a Justiça também garante ao aposentado por invalidez que ele receba acompanhamento médico, atendimento especializado para tratamento da sua condição de saúde. Isso inclui acesso a medicamentos, terapias, demais recursos necessários para garantir o bem-estar do segurado. Isso aí, se vocês pegarem as normas e diretrizes da reabilitação profissional, também tem isso, que garante terapia, garante médico, garante medicamento, garante cursos, garante um monte de coisa. Mas na prática tem gente aí 4 anos, 5 anos parado lá na reabilitação profissional. Muitos passaram por assistente social, tiveram entrevista, né? Não só aposentados por invalidez, auxílio-doença também. E estão aguardando até hoje. Não é necessário arrancar os cabelos, eu já expliquei. Quem tem um interesse maior de reabilitação é você ou o INSS? O INSS está pagando para você ficar em casa, sem ter nenhuma atividade, sem
promover nenhum tipo de mecanismo para te reabilitar para o mercado de trabalho, mas ele tem que te pagar todo mês. Então, de quem é o interesse? Caso haja algum tipo de violação de direito, a Justiça estará presente para garantir que o aposentado por invalidez tenha os seus direitos respeitados e seja devidamente amparado pela lei. Portanto, afirmar que a Justiça garante ao aposentado por invalidez, após a sentença, o direito a uma aposentadoria digna, acesso a tratamento médico, proteção contra possíveis abusos, é fundamental que esses direitos sejam assegurados para garantir essa dignidade e bem-estar, né, porque contribuíram com a sociedade durante a vida laboral. E como é que está o processo que o INSS tem na Justiça para cessar um benefício concedido judicialmente? Bom, quando o INSS concede um benefício por determinação judicial, existe um processo específico a ser seguido, caso deseje cessar esse benefício. Essa medida, necessária para garantir a decisão judicial, ela seja respeitada e evitar possíveis questionamentos ou impasses futuros. É lá no STJ. Benefício judicial pode ser cancelado pelo INSS? Lá no STJ está a discussão que o INSS também tem que entrar na justiça e comprovar que não tem, esse segurado não tem mais necessidade de receber o benefício. Mas o processo está parado, está desde 2019. Ninguém resolve isso. É importante destacar que, ao conceder um benefício judicial, e o INSS pode identificar a necessidade de reavaliar ou até mesmo cessar esse benefício que tenha sido concedido judicialmente. Nesses casos, ele deve entrar com um processo, que é o que está lá no STJ, para tal finalidade. O órgão deve apresentar justificativas e fundamentos legais que embasam a decisão de cessar o benefício. É importante ressaltar que garantir a segurança jurídica e a imparcialidade no processo, o INSS deve estar preparado para cumprir todas as exigências legais e apresentar argumentos sólidos, consistentes, que justifiquem essa posição. Após a entrada no processo, a Justiça vai analisar as alegações apresentadas pelo INSS, bem como ouvirá os envolvidos, como o segurado beneficiário, pela decisão judicial. A partir dessas análises e consideração à legislação pertinente, a Justiça emitirá uma decisão sobre a possível cessação ou não do benefício. Cabe ressaltar que o processo de cessação do benefício concedido judicialmente ele pode ser complexo, pode ser demorado devido a trâmites legais e a necessidade de análise criteriosa do caso em questão. Além disso, é fundamental que todas as partes envolvidas tenham a oportunidade de apresentar os seus argumentos e evidências para garantir uma decisão justa e transparente. Em suma, o processo que o INSS deve seguir para cessar um benefício concedido judicialmente é um procedimento legal, mas é burocrático. Ele visa garantir a equidade e a imparcialidade nas decisões relacionadas a benefícios do INSS. Apresentar justificativas e fundamentos legais, o INSS busca a necessidade de revisão eventual da cessação de benefício, respeitando sempre as normas jurídicas e a decisão da Justiça. Isso é a declaração do INSS. O STF também está julgando, né, no caso da aposentadoria de incapacidade total e permanente, os cálculos dessas aposentadorias depois da reforma da Previdência, se é constitucional ou não a perda da porcentagem de renda do segurado. O Supremo Tribunal Federal está atualmente avaliando a constitucionalidade da redução de uma porcentagem da renda dos segurados que recebem aposentadoria por invalidez, de acordo com a reforma da Previdência. Essa questão levanta debates e discussões sobre direitos, né, do segurado que se encontra em situação de incapacidade laboral e dependem desse benefício para a subsistência. A reforma da Previdência, aprovada em 2019, estabeleceu a possibilidade de redução da renda dos segurados que recebem a aposentadoria por invalidez, mediante a aplicação de um fator que pode resultar em perdas significativas para esses beneficiários. No entanto, a constitucionalidade dessa medida está sendo questionada e debatida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A discussão sobre a constitucionalidade da redução da renda dos aposentados por invalidez levanta importantes questões sobre proteção social e garantia dos direitos fundamentais, especialmente daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. A decisão final do Supremo Tribunal Federal terá um impacto significativo na vida desses beneficiários, bem como na forma como a reforma da Previdência é aplicada em relação a esse grupo específico. Esse tema é extremamente relevante para a sociedade como um todo, uma vez que aborda questões fundamentais da justiça social, proteção ao direito do cidadão que estão em situação de fragilidade. A decisão do INSS terá
um impacto direto na vida de milhares de pessoas que recebem a aposentadoria por invalidez. Portanto, é fundamental que seja embasada em sólidos fundamentos jurídicos e constitucionais. Acompanhar o desenrolar desse julgamento é essencial para o entendimento dessas garantias. Pessoal, realmente vai ter um impacto muito grande se for considerado inconstitucional, porque depois da reforma da Previdência, quem se aposentou por invalidez passou a receber somente 60% daquilo que recebia enquanto estava na ativa. E quem se aposentou uma semana antes da reforma da Previdência estava recebendo praticamente 100%, que era o normal. Quer dizer, é o mesmo benefício, são os mesmos requisitos, são as mesmas condições. Você não pode estar apto, por exemplo, para desempenhar a sua função, qualquer outra função, e nem susceptível de reabilitação profissional. Isso não importa se é antes ou depois da reforma da Previdência. Agora, na semana passada, você se aposenta com 100%. E essa semana, quem se aposenta com 60%. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Eu acredito que isso é inconstitucional. Foi uma das coisas aí que a reforma da Previdência deu uma grande pisada na bola. Porque não pode, mas diminuir o tempo. Exige 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. E o que ultrapassar esse período de 15 anos de mulher e 20 anos para homens ainda ganha 2% por cada ano. Mas isso não... Para você ter um montante, esses 2%, você teria que ter acima de 10 anos. Porque para o homem acima de 10 anos daria 20% e para a mulher também. E aí já seria os 60% mais os 20% dos 10 anos que excedeu esse prazo que foi especificado, chegaria a 80%. Mas não é todo mundo que tem todo esse tempo. Tem pessoas, a maioria das pessoas não alcançaram nem os 15, nem os 20 anos. E como é que faz com essas pessoas? Como é que fica a situação de um segurado nessas condições? É uma situação muito difícil, nós estamos aguardando. Como lá do STJ, que nós falamos, né? Se vocês viram aqui, que o INSS não pode cessar um benefício concedido judicialmente assim, de qualquer jeito. É o que eu falei, você ganha o auxílio-doença na justiça, o juiz não coloca uma data de cessação do benefício. Você fica recebendo por 120 dias depois que o INSS fizer a implantação. Se for o pente fino agora, eles te chamam e o perito lá do INSS pode cessar seu benefício. Você ficou somente 120 dias recebendo, mas ficou 24 meses batalhando na justiça para conseguir. Quer dizer, isso não tem cabimento. Quer dizer que a caneta do perito do INSS vale mais do que a lei, vale mais que a justiça, vale mais que a do juiz. São absurdos, mas isso, por que é tanta demora? Por que tanta indecisão? Porque favorece você, segurado. Se fosse uma decisão favorável ao instituto, à instituição INSS, ela não ficava um mês lá. Você pode ter certeza que eles já tinham arrumado o jeito e o segurado já estaria ali, tendo que cumprir o que foi determinado judicialmente. Brasil, né, pessoal? Vamos lá, né? Vamos seguir em frente. O importante é eu trazer sempre essas atualizações para vocês, de uma forma que é um conhecimento válido. Vocês fiquem atualizados com tudo que está acontecendo, né? Com relação a essa ação no Supremo Tribunal Federal, que pode, se for favorável aos segurados, vai gerar aí um dinheiro grande de atrasados. Imaginem quem está desde 2019 recebendo, né? Então vai ter um bom dinheiro para receber, porque essa diferença de 40% mês a mês, ela vai ter que ser paga, se for considerado inconstitucional isso que aconteceu com a reforma da Previdência. Vamos aguardar, vocês podem ter certeza que eu vou trazer essa atualização aqui de qualquer forma para vocês. Se ela for negativa, com muita tristeza; se ela for positiva para os segurados, nós vamos comemorar junto aí com quem tem direito a receber. Tá bom, meu amigo e minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que vocês gostem do canal, aproveitem todos os conteúdos, tá? Não deixe de dar um like para ajudar o nosso trabalho aqui. Compartilhe esse vídeo com amigo, família, vizinho, conhecido que está no INSS, está precisando de conhecimento, não sabe como lidar com certas situações. Indique o canal. Fala para entrar no navegador, digitar lá INSS Online, entrar no canal, se inscrever, ativar o sininho, que é o que você deve fazer agora, para estar sempre também atualizado com os nossos novos conteúdos. Você só tem a ganhar com isso, tá bom? Eu posso garantir para você que vai lhe ajudar demais as informações, todo o conteúdo, todo o conhecimento que nós passamos aqui, porque já ajudou muita gente, graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, que Deus abençoe sempre a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo em abundância, tá? Tudo de bom que eu desejo para mim, para minha família. Eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.